Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. Desde dezembro do ano passado, nós temos visto um surto que tem preocupado a toda a população mundial. E agora, essa semana, chegou ao Brasil. Um paciente de 61 anos teve constatada a infecção pelo coronavírus. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje o Dr. Sérgio Zanetta, que é médico sanitarista, especializado em medicina preventiva e social pela USP, integrante do Núcleo de Epidemiologia do Hospital das Clínicas da FM-USP e professor de Saúde Pública do Centro Universitário São Camilo, a quem nós agradecemos imensamente a sessão e a própria presença do professor Sérgio Zanetta. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante como a nova infecção do coronavírus. Doutor Sérgio, vamos começar explicando para os nossos telespectadores o que é o coronavírus. Bem, Jô, o coronavírus é uma família de vírus muito grande que infecta vários seres vivos, vários animais. E é muito comum na natureza. Em alguns momentos especiais, um desses vírus sofre uma recombinação, uma mutação genética. Os vírus são estruturas muito simples, muito adaptáveis, então é frequente ocorrerem mutações, e ele passa a infectar seres humanos. Há 7 coronavírus que são de importância médica ou que infectam seres humanos. E, como você falou muito bem, em 31 de dezembro de 2019, a China comunicou à Organização Mundial de Saúde a ocorrência de uma nova doença, uma nova infecção pelo coronavírus, que hoje é chamada de doença do coronavírus 19, que faz referência ao vírus, à sua característica e não faz referência ao seu local de origem ou qualquer etnia, porque isso é um dos fundamentos da Organização Mundial de Saúde quando batiza um vírus. E essa evolução do coronavírus, desde dezembro lá na China, acabou atingindo alguns países. Era inevitável que chegasse ao Brasil? Veja, é uma infecção, foi muito importante na China, a maioria dos casos, a quase totalidade dos casos são na China. A China fez um esforço extraordinário para conter a infecção no seu território. São conhecidas as medidas que a China tomou, inclusive colocou em quarentena quase 50 milhões de pessoas, o que é um gesto, tecnicamente há uma discussão, mas é um gesto um pouco autoritário. Isso num país democrático seria impraticável, porque há outras formas eficazes de fazer isso. Mas, de qualquer modo, esse vírus não tem 2 meses de vida, né? Na realidade, é um vírus que agora completa o seu 2º mês, no fim de fevereiro, e sobre o qual nós temos aprendido muito com os casos que aconteceram. O quadro geral é esse, de infecção na China, mas houve um percurso do vírus na Europa que mudou um pouco o quadro de transmissão. Até então, com o quadro controlado na América e na Europa, de um modo geral, nós até afirmávamos que não há nenhum voo direto da China para o Brasil. Ele sempre tem que parar ou na Europa ou nos Estados Unidos. E que isso era uma primeira barreira para a transmissão da doença, né? Mas com o vírus tendo tido uma aceleração da sua transmissão num país determinado da Europa, que é na Itália, isso aproximou a 9 horas, 10 horas de voo. E por isso esse caso, que hoje nós temos o primeiro caso de coronavírus dentro do Brasil, que é um paciente que viajou para a Itália e voltou, e daí desenvolveu a doença aqui, mas contraiu lá na Itália. Entendi. E como é feito o diagnóstico do Covid-19, né? Isso. O Covid-19, como uma nova classe de vírus,
teve que se desenvolver um método diagnóstico específico, um método mais inespecífico, que é um exame do conjunto de achados do DNA, de fragmentos virais, onde se procura identificar o vírus. É um exame muito demorado, demora de 4 a 6 dias, mas há um exame específico que foi desenvolvido inclusive os laboratórios comerciais devem tê-lo disponível nas próximas semanas, mas que hoje só o público tem, que é um exame, um PCR, um exame específico que dá uma reação positiva no caso da presença do vírus no material examinado. Então, é dessa forma que o diagnóstico laboratorial é realizado. Mas o diagnóstico também pode ser clínico, e daí o problema é que ele parece com muitas infecções virais. Entendi. E a gente teve agora, essa semana, né, ontem, quarta-feira, foi confirmado o primeiro caso aqui no Brasil. Desde a terça-feira já se tinha praticamente certeza, mas ontem acabou confirmado mesmo. E o que nós sabemos e o que nós podemos fazer aqui no Brasil em relação a esse vírus? Bom, a primeira coisa que, em relação a este caso, foi um primeiro caso, não é um caso autóctone, é um caso que foi contaminado na Itália, e no seu regresso, 2 dias depois do regresso, ele começou a apresentar sintomas. Ele ficou 2 semanas lá até o dia 21 de fevereiro. Portanto, lá pelo dia 23, ele começou a apresentar sintomas, se internou no hospital privado da capital de São Paulo, foi levantada a suspeita, notificado o caso e realizado um diagnóstico por um método de PCR e um dia depois confirmado pelo laboratório público. Vejam, as medidas tomadas nesse caso demonstram uma prontidão e uma integridade do sistema de vigilância epidemiológico, que não é um sistema montado agora, é um sistema que tem mais de 30 anos, é o nosso Sistema Único de Saúde. Há alguns problemas de atendimento no Sistema Único de Saúde, mas o sistema de vigilância epidemiológica e sanitária, que vigia portos, aeroportos, fronteiras, e que, na ocorrência de um caso no território brasileiro, aciona uma série de medidas de contenção da infecção, ele se mostrou absolutamente íntegro. Porque o paciente teve o seu diagnóstico feito no hospital, sua suspeita, todos os passageiros e tripulantes do avião em que ele veio da Itália foram abordados, foram examinados, foram orientados. Ele teve contato com 34 pessoas no Brasil, a maioria parentes, porque ele chegou, fez um almoço de confraternização da família, com netos, com toda a família. Todas essas pessoas, todas elas, foram colocadas sob observação por um período de até 14 dias. Se elas apresentarem qualquer sinal de infecção nesse período, elas vão ser tratadas, mas elas podem não ter sido infectadas, né? Então, há essa possibilidade, mas todas as pessoas que têm motivos para estarem, as pessoas falam de quarentena, não é? Mas não é necessário uma quarentena rigorosa, assim, de colocar as pessoas isoladas num lugar. Como 80%, pouco mais dos casos são brandos clinicamente, as pessoas ficam em observação nas suas casas. É uma observação voluntária. A vigilância epidemiológica acompanha, vê todo dia, faz exames confirmatórios periodicamente para descartar o vírus e para surpreender algum sintoma, mas as pessoas ficam em casa. E daí, os familiares, se ela tem outros familiares que não tiveram contato, naturalmente ela usa máscara em casa, separa os seus utensílios, lava as mãos frequentemente, ou usa álcool gel, também é importante, mas ela, durante esses 14 dias, ela está num período de observação, vejam bem, em casa. E o paciente que está com coronavírus, ele está em observação aonde? Em casa. Porque é um caso tranquilo, o paciente está muito bem, né? Não tinha nenhum motivo para interná-lo e não há justificativa
para deixar no hospital um paciente que está clinicamente bem. As medidas de contenção de máscara, lavar as mãos, enfim, do cuidado no contato com outras pessoas, preserva perfeitamente a integridade dos demais e a própria segurança do paciente. Um dos receios, né, que nós ouvíamos durante todo esse período antes da chegada do coronavírus aqui ao Brasil, era justamente o carnaval, né? Até pelos turistas que costumam vir para o carnaval e etc. E a gente acabou tendo esse caso justamente de um brasileiro que voltava de uma viagem de trabalho à Itália e que trouxe o coronavírus. E talvez até, não sei como que o senhor pode me ajudar nesse caso aqui para a gente esclarecer, né? Talvez tenha até sido uma sorte acontecer no carnaval, porque já que ele reuniu toda a família, filhos, netos, quer dizer, esses netos, se na segunda-feira tivessem aula, teriam ido para a escola e aí começaria todo esse período de não teria sido tão fácil assim isolar 34 pessoas, mas sim escolas, outros locais que eles tivessem participado, né? E bom que ele não gostava de bloquinhos, né? Sim. Bem, essa é uma questão interessante. Temos que falar um pouco do que aconteceu na Itália. Para você ter uma ideia, na Europa, ontem eu verifiquei os números, pouco mais de 380 casos de coronavírus. 382. 320 são na Itália. O resto em todos os demais países onde eu tenho casos de coronavírus. Ou seja, houve um problema na Itália. Problema concentrado no norte da Itália, numa região de cidades pequenas, uma região onde o inverno é rigorosíssimo, onde houve uma possível confusão entre casos de coronavírus com casos de gripe, que são comuns nesse período do inverno. A suspeita do caso do coronavírus, portanto, suspeita-se que o coronavírus ficou circulando algumas semanas sem controle dentro da Itália, do norte da Itália. Porque ele pode ter infectado pessoas num contato na grande cidade e depois, como as pessoas vivem em cidades muito pequenas, elas tiveram sintomas de gripe e não tiveram o alerta. Então, alguma coisa aconteceu com o sistema de vigilância epidemiológico na Itália. E vejam, uma população mais idosa que a brasileira, né? Mas ela é pulverizada e estamos num período de inverno, onde é frequente confundir infecção viral, como é o caso do coronavírus. Então, isso fez com que, de uma hora para outra, num período muito curto de tempo, a Itália já é o terceiro país com mais casos de coronavírus do mundo. Você tem uma ideia do que isto, sem controle, como é o problema. E a Itália tem uma relação muito próxima com o Brasil. A população, se não me engano, de italianos no Brasil é por volta de 5 milhões ou mais de descendentes. Eu mesmo, meus antepassados são daquela região do norte da Itália, de Novara. E essa proximidade, nós temos 2 voos diários, 3 voos diários, um de Milão e 2 de Roma para o Brasil. É uma proximidade cultural, afetiva muito grande. Então, isto, contra todas as previsões, porque o ritmo de transmissão era mais lento, não se esperavam esses casos, porque a contenção na França, nos outros países, foi muito boa. Isso, digamos assim, é o fator inesperado. Numa epidemia, frequentemente fatores inesperados acontecem. O que a gente não pode é anunciar o fator inesperado, porque daí não seria inesperado. Então, de fato, a gente deve sempre se pautar por fatos científicos, cientificamente justificáveis. Então, na Itália, houve um aceleramento da transmissão. E isto fez com que esse caso acontecesse no Brasil, porque, ou chegasse aqui, pode ser doente, porque era muito improvável que acontecesse a chegada no carnaval. Tanto é que o carnaval foi tranquilo, né? Não teve, como se previa,
não foi este problema. Agora, se eu estou diante de uma epidemia, não de um caso, mas de transmissão ativa dentro do país ou da região, aí eu preciso tomar medidas de contenção. Veja, o Carnaval de Veneza foi suspenso. Em Veneza, mas ali estava tendo transmissão. No Brasil não há nenhuma justificativa para suspender o Carnaval. As ações de controle numa eventual transmissão da epidemia, elas são crescentes e obedecem o risco de contração da doença. Se eu tenho um baixo risco, as minhas medidas são grandes na vigilância, mas eu altero pouco a vida das pessoas. Só se justifica alterar a vida das pessoas quando isso for feito em benefício delas mesmas, que não é o nosso caso. Então, em Veneza, sim, o Carnaval foi suspenso. Aqui, não. De maneira acertada. Né? Então, nós temos um caso que não chegou a ter essa comunicação. Se ela tivesse acontecido num outro ambiente, as mesmas medidas de controle, talvez o chamamento tivesse que ser público. Esse caso, eu acho que está bem contido pela ação da vigilância epidemiológica e sanitária, que é o SUS. Sim. É o SUS que nos protege. É um SUS que as pessoas não conhecem. É uma espécie de anjo da guarda que a gente tem. Enquanto você está vivendo, né, intensamente, sob risco, o anjo da guarda está ali ativo, né? Eu vou dizer que quanto mais arteira a criança, mais ativo é o anjo da guarda. Né? Em certa medida, essa metáfora vale, porque é um trabalho silencioso. É um trabalho muito técnico e que é como tem que ser. Né? Qualquer concepção política nesse momento é algo que só atrapalha o combate à epidemia. Entendi. Bom, pessoal, o papo é importantíssimo, mas nós precisamos fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Até já. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde entrevistamos o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista. Estamos falando sobre esse caso do coronavírus que vem desde dezembro afetando o mundo, a China, a Europa e, infelizmente, essa semana chegou ao Brasil. Doutor Sérgio, nós falamos aí sobre essa chegada ao Brasil via Itália e, como foi falado, nós temos 3 voos diários. É possível que outras pessoas também já estejam infectadas ou até pelo Carnaval, outros italianos ou brasileiros vindo de lá, também infectados, possam ter passado esse vírus para mais pessoas? Sim, essa é uma possibilidade concreta. Há 16 países que estão tendo transmissão da doença do coronavírus, Covid-19. Covid-19. Isto pode acontecer. É por isso que nós temos uma prontidão absoluta, tanto no sistema de avaliação dos pacientes que estão entrando, nesse caso o paciente chegou sem sintomas, ele não foi detectado, quanto no território nacional, no caso da detecção de casos suspeitos. E quem vai detectar esses casos são os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, dos serviços públicos e privados. Ambos os serviços, os públicos e os privados, eles têm, por norma, em caso de suspeita, comunicar imediatamente à autoridade sanitária para que as medidas de controle sejam tomadas e impedida a progressão da infecção. Então, é possível que surjam outros casos. Nós vamos seguir lutando para isolá-los, para fazer com que eles sejam limitados ao caso e aos seus comunicantes, porque fica mais fácil controlar, e para impedir ou retardar o máximo possível a transmissão no Brasil do coronavírus. Mas que é uma possibilidade, é um fato que deve ocorrer proximamente. Mas nós temos uma grande experiência de lidar
com infecções virais emergentes. Nós já enfrentamos o vírus da SARS, nós enfrentamos H1N1, que era uma doença muito grave, hoje tem vacina, e nós temos a capacidade de conter a transmissão e, se houver transmissão, criar bloqueios sucessivos, que vão sendo atitudes que a vigilância epidemiológica e sanitária vai tomando, de acordo com a situação real de transmissão, de acordo com o melhor das evidências científicas, técnicas, o melhor da medicina e de acordo com normas internacionais de operação. Então, a primeira coisa é as pessoas terem segurança. A verdade vai ser dita. Se tem um caso de coronavírus no Brasil, foi imediatamente comunicado a toda a população e está sendo explicado o nível de risco que as pessoas estão correndo, quer dizer, muito limitado, o que é importante. Numa situação como essa, a verdade, a segurança que a autoridade sanitária passe é fundamental para que as pessoas possam se proteger adequadamente. Tudo que não é possível nesse momento são notícias desencontradas, fake news. Eu acho que as pessoas são responsáveis num momento como esse, de risco de infecção, até pelas informações que eventualmente possam transmitir. Então, não transmitam levianamente informações, procurem, na dúvida, fontes confiáveis, que são as autoridades sanitárias dos municípios, do Estado e do Ministério da Saúde, que vão dar a informação objetiva necessária para aquele momento e para orientar as atitudes a serem tomadas. Isso é muito dinâmico, pode mudar, como eu falei, é um vírus que não tem 2 meses de vida, nós estamos aprendendo algumas coisas sobre ele, mas muitas já sabemos. Nós sabemos o tempo de transmissão, nós sabemos como evitar a transmissão, e podemos agir de modo muito eficiente nisso. O senhor falou sobre as fake news, né? E até porque amanhã, essa semana, a gente já está começando aulas pós-carnaval. Segunda-feira, praticamente todas as escolas, né, aquelas que emendaram essa semana de carnaval, vão estar voltando, universidades que começam suas aulas também. O que a população pode fazer para evitar os riscos? E também existem alguns casos que foram repassados, né, de vídeos onde as pessoas caíam na rua na China, parecia que estava morrendo todo mundo. Esses vídeos eram falsos. E eu acredito, até porque não é assim, que a pessoa cai na rua como se fosse um filme, né, de Hollywood. E o que a gente pode fazer para que as pessoas, além de não disseminarem, tenham tranquilidade também e possam tomar todos os cuidados? Olha, Jô, a principal medida é compreender que essa é uma doença viral que, na maioria das vezes, 80%, 90% das vezes, cursa com sintomas respiratórios leves, como uma gripe mais leve. E ninguém vai se apavorar com um quadro viral que tem essa característica. Não é a doença, não chega nem perto do susto inicial, e ela chegando ao Brasil, ela é totalmente diferente de dezembro, quando não conhecíamos nada sobre isso, e a China teve que enfrentar uma doença que ninguém sabia o que era exatamente, quais eram seus efeitos, e não tinha a estrutura que ela depois montou, até em tempo recorde, 1.000 hospitais, tudo. Eu espero que a mortalidade infantil, estou com criança na cabeça, a mortalidade no Ocidente seja menor que 2%. Ela está caindo, porque eu estou diluindo os casos iniciais que foram mais graves, onde eu tinha uma resposta menos efetiva. Hoje a mortalidade está entre 2% e 1%. Isso é bom. Isso significa que eu vou ter que ter mais cuidado com aquelas pessoas mais velhas, que têm problemas respiratórios, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, que são mais vulneráveis e que podem, no caso de uma infecção respiratória viral, ter consequências e manejos muito mais difíceis, exigirá leitos de UTI, exigirá mais cuidados.
mas esses serão a minoria dos casos, né? Isto é o que se espera, é o que está acontecendo no mundo, né? Vejam que a senhora que faleceu, números recentes, na Itália, tinha 77 anos. Numa região onde as pessoas têm uma faixa etária alta. Então, claro que se houvesse detectado mais precocemente, talvez ela pudesse ter uma melhor condição de sobrevivência. Mas o vírus está tendo um comportamento relativamente previsível. O problema é que nós ainda não sabemos qual o tratamento, não tem um tratamento efetivo para o vírus. Nós descobrimos nas gripes H1N1 um antiviral que funcionava no início da doença, mas para o coronavírus eu não tenho uma alternativa. Então, eu faço com que o organismo possa se recuperar, como no caso de uma infecção viral, numa gripe, e se for um caso grave, no pulmão, tiver uma pneumonite por causa do vírus, eu vou dar assistência respiratória, oxigênio, o que for necessário para manter e recuperar a saúde das pacientes. Então, o clima é de tranquilidade. No verão é mais difícil transmitir um vírus como esse, respiratório, pelo calor e pelo fato das pessoas aglomerarem menos, né? Isso ajudou a transmissão na Itália, o fato de ser um inverno rigoroso, em cidades muito pequenas, onde a ocorrência de outras gripes era muito frequente, então houve grande confusão com os diagnósticos. Aqui eu acho que nós conseguimos, algumas medidas antecipatórias vão ser efetivas para a gente conseguir um melhor manejo. Entendi. Então, assim, a gente ainda não tem nenhum medicamento para essa doença. E as pessoas, as notícias que nós temos, realmente, né, que as pessoas idosas são as mais afetadas. Como funciona, por exemplo, nas crianças, nos jovens? Então, não existe evidência sobre gravidade em outras faixas etárias. Geralmente em pessoas mais velhas e pessoas com doenças crônicas, que também são as pessoas mais velhas. O fumo agrava várias doenças. Então, uma boa oportunidade de parar de fumar para quem fuma, hashtag fica a dica, né? Procure tem tratamento nas unidades básicas de saúde todas. A luta contra o tabagismo foi vencida pela saúde no Brasil. Nós somos um país vitorioso na luta contra o tabagismo. Eu dou aula. Então, no meu tempo, nós tivemos um bom par de anos, 40 anos, sou formado há 36, as pessoas fumavam na sala de aula, os médicos fumavam, construir uma cultura anti-tabaco foi importante, e ainda, hoje em dia, não tem aluno que fuma. Quando tem um, é uma raridade. Mas aí eu atormento tanto ele na aula de epidemiologia que ele não demora 6 meses mais fumando, né? Então, mas levar uma vida saudável, o que eu posso fazer para evitar ficar gripado, é o que eu preciso fazer para evitar o coronavírus. E se eu pegar uma gripe, eu pegar uma infecção, imaginar que pode ser o coronavírus ou uma gripe, as medidas são as mesmas. Hidratar, tomar remédios sintomáticos, se tiver febre, um remédio para baixar a temperatura, mas não tomar antibióticos. É uma infecção viral, não tem. Antibióticos é só para bactéria. Essa doença, portanto, o antibiótico não ajuda. Ele prejudica, inclusive, porque ele pode fazer com que eu selecione uma quantidade de bactérias patológicas que não estavam ali preparadas para agir. Então, eu não tenho um tratamento específico, mas eu tenho um tratamento geral. Eu manejo as gripes eu não curo com antiviral. Elas curam sozinhas, né? E como 80%, 90% dos casos devem ser de pouca sintomatologia, a pessoa vai passar muito bem por essa infecção. Se começar a ter falta de ar, os sintomas respiratórios recrudescerem, tanto numa gripe normal como numa infecção pelo coronavírus, a pessoa deve procurar assistência e daí mencionar no serviço de saúde: eu estou com uma infecção respiratória. Aí sim, no serviço de saúde, alguém lhe dá uma máscara
para aguardar na sala de espera enquanto vai ser atendido. Isso ajuda a proteger a ele, as pessoas que estão em volta dele e ao profissional de saúde que vai atendê-lo, que são os que mais correm risco num momento desse de infecção. Portanto, eles frequentemente vão atender os pacientes com muito mais máscara, talvez, do que precisariam, porque o risco desses profissionais é sempre maior. Entendi. Bom, o programa está bom, o assunto é super importante, super atual, mas nós estamos chegando ao fim. Eu queria só terminar com uma colocação aqui, uma pergunta, que ontem, quando nós tivemos aí o anúncio desse primeiro caso aqui em São Paulo, o governo do estado anunciou a criação de um centro de contingência para monitorar e coordenar todas as ações contra a propagação do Covid-19 aqui no estado. O que isso significa na prática, doutor? Olha, como eu falei inicialmente, nós temos um serviço estruturado que não é de agora, tem mais de 30 anos, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do SUS. Particularmente o Estado de São Paulo é muito bom nisso. O Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo é um modelo nacional e internacional. Ele se integra com os demais, mas ele é particularmente eficiente. Ao criar um gabinete de crise, que é uma espécie de modelo para a questão do Covid-19, o governador é uma iniciativa adequada, porque ele vai aumentar a prontidão e aumentar a comunicação entre os agentes. Um gabinete desse, principalmente, tem a grande característica de facilitar a comunicação e a transmissão de informações e de comandos. Então, é uma boa iniciativa, é uma iniciativa, como eu falei, que fala a favor de aumentar o fator de proteção desse sistema e a sua eficiência. Maravilha. Bom, pessoal, o papo foi bom, o assunto, como dissemos, importantíssimo. Precisamos tomar todos os cuidados, como já foi falado pelo Dr. Sérgio, lavar bem as mãos, usar o álcool gel. Aqueles que tiverem alguma suspeita ou algum tipo de gripe que se agravar na parte da respiração, procurar o médico e tomar todas as precauções para que nada se espalhe. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Acredito que tenha sido muito elucidativa essa entrevista. Muito obrigado, Jô. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, à comunidade que está nos assistindo. Eu agradeço muito a oportunidade. É uma obrigação de quem ensina, de quem participa como um médico, um cientista, uma pessoa interessada na ciência e na informação, a oportunidade que você nos dá de debater com profundidade o tema, Jô. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, entrevistamos hoje o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista, que nos falou sobre esse surto do coronavírus que tem acontecido no mundo e que agora, infelizmente, chegou ao Brasil. Agradeço imensamente a presença... Deixa eu gravar de novo esse final, Gabriel. Bom, pessoal, o assunto foi importantíssimo. Entrevistamos aqui o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista, que nos falou sobre o coronavírus, esse vírus que está em ação na China desde dezembro de 2019 e agora, infelizmente, via Itália, chegou ao Brasil. Vamos tomar todas as precauções e assim a gente encerra o Fala aí, Jô, dessa noite. A semana que vem a gente volta aqui pela rede Connect TV. Até lá e uma boa noite.